Olá, então temos aí o TRF3, né? Aquilo que eu falo para vocês, não é porque não venceu o concurso que eles não podem lançar outro concurso, desde que respeitem aqueles que estão dentro do número de oferecimento das vagas ali que apresentam no edital. Cadastro reserva não são obrigados a chamar. Eu acho que para você que já conhece um pouco de concurso público já sabe sobre isso, tá? É aquilo. Por isso que a civil de analista ali veio como cadastro reserva, porque tem gente ali aguardando também nomeações. Não sei muito como tal, o intuito desse vídeo não é ficar mais do mesmo. Que você precisa saber, para você não perder tempo nesse vídeo, tá bom? Se você não gosta de psicologia cognitiva, se você não gosta de neurociência, se você não gosta de abordagem em relação a quem tem dificuldades de planejamento, para quem não sabe o que é cálculo estratégico e nem quer saber, para quem não quer saber as técnicas que você pode estar usando no comparativo de edital, para quem não tá nem aí para o que vem de novo dentro da psicopedagogia, esse vídeo não é para você. Pode fechar e ir para outro lugar só para ficar vendo nos canais análise de edital, tá bom? Se para você tá bom assim, beleza. Agora esse vídeo é para quem quer entender um pouco alguns temas que não tem nenhum outro canal. Quando eu falo isso, não estou menosprezando. É porque a minha formação é psicopedagogia. Sou especialista nas questões de aprendizagem ou dificuldade de aprendizagem. E para isso, o tempo todo na nossa graduação, a gente tem que entender sobre organização dos estudos para que vocês consigam realmente memorizar e reter conteúdo, tá bom? Muitos de vocês não sabem direito o que um psicopedagogo faz. Mas é isso em geral. Além de outras formações que eu tenho, que quando vocês vêm para mim como mentorados, eu acabo avaliando vocês como um todo. As questões biopsicossociais. Se você não conhece esse termo, anota aí, depois você vai pesquisar. Vamos lá. O que eu vou abordar aqui nesse vídeo? Comportamento estratégico, se vale a pena conciliar e como fazer TSE, porque a maior parte que vai pegar aqui dos TRFs, possivelmente estão aguardando um TSE. Vou falar o que vocês devem fazer, tá? Comparar editais, separar material, cálculo estratégico, tomar cuidado com alguns tópicos, vou mencionar rapidamente sobre isso, qual método de estudos escolher e o que não fazer, as coisas que vocês compram em massa, perfil da banca, vou falar rapidamente, porque o vídeo anterior eu já falei, vou falar sobre os cuidados que você tem que ter na parte que é o peso 1, tá? E o perfil de quem já estava perdido para o TSE e agora está mais perdido porque veio o TRF. Combinado? Esses serão os tópicos aqui. Coloquei até uma colinha pra gente não se perder. Então vamos lá, vamos direto ao assunto? Tá. O que é comportamento estratégico? Comportamento estratégico é assim. Vamos lá. Saiu o TRF. Estava me preparando para o TSE. Qual o primeiro comportamento que eu devo ter? Peguei o edital ali do TRF, peguei o edital do TSE, do TRE, o anterior, tô tendo mais ou menos uma base do que os professores me passaram, certo? Você tem que fazer isso é comportamento estratégico. Vou pegar e comparar item por item, vou verificar qual é maior. Possivelmente vai ser o TRF. Se eu me organizar aqui no grandão, aquilo que está no menor, eu estou fechando também. Percebeu que já começamos com uma decisão aqui, né? É isso mesmo, tá? Cuidados quando você for analisar o edital. Já vamos pegar o tópico edital. Aonde eu vou precisar que principalmente o técnico preste atenção. Aqui, no começo de português vem redação, no comecinho, e no final também vem o termo redação. A redação, no comecinho, está falando sobre aqueles documentos oficiais, para você saber para cada ação qual o documento que precisa ser usado. É isso, é só memorizar mesmo. O último termo, redação, que está no finalzinho aqui também do edital, é aquelas reescritas de frase. Tá bom? Ou seja, vem um trechinho e aí de texto, e aí nas alternativas eles vão perguntando se mudaram uma vírgula, se é a mesma coisa, se mudaram alguma conjunção, se muda o sentido do texto. É isso, tá bom? Tá.
que é raciocínio lógico matemático? São questões hipotéticas que você vai ter que avaliar e muitas das vezes vem uma continha ou duas continhas dentro disso. E é o terror de uma boa parte de vocês. Vou falar o que vocês têm que fazer, tá bom? Não se preocupem. Aí nós temos ali o específico, enorme, tomar muito cuidado, mais ou menos assim, vamos lá. Se tiver a lei e ponto, o número da lei e ponto é a lei inteira. Se tiver a lei, 2 pontinhos e depois vem certinho os tópicos, não pode viajar na maionese, é só para estudar esses tópicos, tá bom? Pronto. Eu acredito que o restante de analista judiciário que tem formação em direito, não preciso estar explicando algumas coisas em detalhes. Se você precisar detalhamento de edital, tem um monte de canal aí explicando o que você tem que fazer. Pronto, certo? Tá. Então, aqui, comportamento estratégico. Então, começamos isso, avaliando o edital, fazendo comparação com o que eu tenho aqui. Vai dar para conciliar? Vai dar. Não vai dar para conciliar? Não vale a pena como um teste? Então, é a hora que você toma a sua decisão, porque vai ter muita gente tentando enfiar os dois aí. Se você tá no perfil de que está perdido em um, não vai conseguir conciliar 2. Aí sabe o que acontece? Você não consegue tirar nota boa em nenhum. E aquele comportamento que você tem, que não vai ter um resultado diferente, vai continuar sendo ruim. Perfil de quem consegue a aprovação. Geralmente quem está preparado para TRFs tem condições de fazer uma ótima prova em TSE e TRE. Exemplo, tá aí o Matheus, né, que eu cuidei e a gente focou em TRE na época, só que é sempre assim, sai perto TRFs, né? Veio o TRF, ele se organizou no TRF e tá aí, foi aprovado em diversos TREs, foi aprovado no TRF, ficou um tempo lá no Rio de Janeiro e agora nomeado no MPU que está lá em São Paulo. Você percebeu que a pessoa que foca nesse edital que é grandão, consegue, conforme for saindo os outros prestando. Digamos que você migrou aqui para o TRF porque ele é enorme, fez o comparativo do edital, você tira a eleitoral por enquanto. Eu acredito que enquanto vocês estão estudando aqui para o TRF, vai sair o TSE. Se isso acontecer, eu espero que você esteja comigo na minha mentoria, porque daí eu vou te dar a orientação que você precisa ter do que deve fazer, tá? Mas já tô dando aqui dentro desse comportamento estratégico. Vamos lá, então? De novo, recapitulando. Comparar editais, vai ter que fazer uma escolha, são escolhas difíceis, mas precisa fazer, tem que ter maturidade, raciocínio estratégico, bom? É só fazer certinho esse passo a passo, não vai ter erro, tá certo? Separação de material ou pesquisas de mentoria. Qual é a primeira coisa que você vai ter que fazer? Possivelmente você já tem um monte de material aí, né? Ou possivelmente você já está inserido em alguma mentoria de TSE, certo? Tá funcionando a mentoria de TSE? Tá fluindo legalzinho? Tá conseguindo concluir todas as tarefinhas? Pense bem se você vai querer o TRF. Então, se está funcionando a mentoria ou o cronograma, seja o que for que você comprou para o TSE e você está até que bem direcionado, mantenha nisso. Mas eu quero prestar o TRF. Ok, você pode pegar uma reta final de TRF e ir lá só para não desperdiçar essa chance. Para você que está perdido no TSE, que o edital é bem menor que esse do TRF, toma muito cuidado, bom? Porque se está perdido nesse daqui, vai estar perdido em dobro junto com o edital a mais, tá? Então também são análises de escolha, tá? Eu sei que não é fácil, mas é assim que faz. Se tiver perdido relacionado a isso, vai conversar com alguém da minha equipe para que eu te ajude a tomar decisões certeiras, nem que seja uma avaliação única, tá bom? Porque eu sei que vocês perdem clareza e na hora que ficam inseguros, tudo que oferecer para vocês de milagre, vocês compram. E ao invés de ajudar, afunda ainda mais. O papel de um país capitalista é esse mesmo, compra quem quer. Então, tá, autoconhecimento, certo? Tá, vamos lá.
Então, se eu tenho o meu material, eu avaliei aqui, eu fiz a minha escolha, puxei a flechinha, eu estou no meio daqueles que estão perdidos, não, eu comprei um material aqui, estou indo bem para o TSE ou para o concurso que eu escolhi, não vou colocar em risco, mas eu quero prestar o TRF. Deixa fluir aí se não sair nada do TSE, já fiz o comparativo do edital, percebi que o que eu estou estudando aqui no TSE, uma boa parte do conteúdo está ali no TRF, então não tem por que eu mudar. Se eu estou perdidaço, eu moro em São Paulo, Mato Grosso do Sul, ou moro em outros estados que valem a pena e eu tenho condições de me deslocar, estava pensando no TSE, então estava perdido. Esse é o segundo perfil. Vou migrar para o TRF, porque o edital é imenso, porque eu fiz o comparativo que a Kátia pediu. Gente, vocês não podem delegar tudo para os outros. Vocês têm que ter autonomia e independência nessas avaliações. Porque quando vocês mesmos fazem dentro desse comportamento estratégico, vocês ficam muito mais seguros do que estão fazendo. É mais ou menos assim, eu tenho um caminho para ir, ao invés de eu analisar como que eu vou fazer na estação de trem, eu vou fechar os olhos e peço para o outro levar. Claro que a gente fica inseguro, então é esse comportamento aqui, tá? Tô perdido no TSE, no TRE, vale a pena esse TRF, vou mirar nele, até porque eu fiz o comparativo do edital, aquilo que eu estudar aqui, tô pegando aqui também no TSE. Se por um acaso o TSE sair em conjunto, eu já fiz o comparativo do edital, eu já vi que aqui já estou estudando ali, porque não adianta estudar, é como a Kátia diz, tem que estudar, organizar o material da volta, que é o material da revisão, e revisar. Não coloque em rótulo, eu tenho TDAH, eu tô com problemas de memória para concurso público, não consigo engrenar, tô querendo concursos aí de TRFs, vou prestar o TSE unificado, tô perdido no meu cronograma de estudos, né? Então tá aí nesse perfil, já faça essas escolhas comparativas, porque senão não vai melhorar a sua insegurança, tá certo? Vamos continuar. Tá, então, Kátia, eu tenho esse material aqui, eu estou perdido. O outro que não está perdido, tá tudo certo. Mas eu estou perdido aqui, não sei o que eu faço, não sei o que devo fazer. Comparei os editais, deixa eu ver o material que eu tenho. Eu tenho esse material aqui, não vou sair comprando o outro. Isso mesmo. Vou fazer o cálculo estratégico. Para que serve o cálculo estratégico? Ele, do início, já vai determinar se você vai conseguir revisar. Como assim, Kátia? Vamos supor, eu tenho um edital. Se eu não sei o que é o cálculo estratégico, as revisões, se eu tenho um edital e eu faço uma revisão, significa que são 2 editais. Se eu tenho o edital e eu sei que eu tenho que fazer 2 revisões, significam que são 3 editais. É continha, gente, vocês não fazem essas contas. Ou seja, o cálculo estratégico ele vai determinar como organizar o meu plano A e o plano B. Dentro disso daqui que eu me organizo, já vai determinar dentro da rotina que eu tenho, dentro daquilo que realmente respeita a minha individualidade, porque quando eu compro cursos em massa, eu tenho que dar um jeito de me encaixar. Então, se eu vou ter lá os meus amiguinhos que estudam 6 horas por dia, 4 horas por dia, o pessoal que é solteiro, o pessoal que tem apoio, eu sou aquela pessoa que tem filhos pequenos em casa, eu sou aquela pessoa que faz faculdade, você vê que é totalmente diferente. Por isso que você tem que saber o que é o cálculo estratégico. O que é o cálculo estratégico? Lá na plataforma, com preço muito baratinho, R$35. Qualquer um de vocês tem condições de pagar. O link tá aqui na descrição. Vai entender. E vou dizer aqui, tá? Não tô vendendo, não. Os meus alunos sabem do que eu tô falando. O cálculo estratégico é uma coisa que não existe em nenhum curso. Em nenhum. Eu, como psicopedagoga, ao analisar o comportamento de vocês, criei isso. Assim como lá atrás, fui uma das primeiras que veio falando sobre caderno de erros. Bom? Então você precisa descobrir o que é isso, combinado? Escuta, confia no que eu tô te dizendo. Entra lá, pega isso daí, tem outras coisas também. Baixa lá, entra na plataforma, vai até o final, tem o teste VARC para você saber como que você aprende melhor. Saiu o resultado do seu teste VARC de estilo de aprendizagem. Você vai fazer assim: a matéria que eu tenho dificuldade para estudar, eu vou respeitar
o que saiu de resultado no teste VARC, do estilo de aprendizagem. Aquilo que eu já tenho facilidade, eu vou aproveitar o material que eu tenho. Exemplo, fiz o teste VARC, descobri que eu sou auricular, descobri que eu sou sinestésico. Ou seja, funciona para mim estudar por videoaulas. Ah, mas não vai dar tempo de estudar por videoaulas. Não tem essa aí que o fulano falou que você tem que estudar assim, um assado, porque é a experiência do fulano. O que deu certo para ele, e dá certo para algumas pessoas que se encaixam no perfil, não significa que vai dar certo pra você, tá? Parem de ficar comprando essas marmotas. Vocês precisam aprender sobre isso. Quer comprar, tudo bem. Mas é só você entender o comportamento que eu tô tentando trazer pra você. Fechou? Desculpa se você sentir que eu estou sendo grosseira, não é o meu intuito. Juro pra você. Pra você que não me conhece direito. Tá bom? É preocupação mesmo. Me escuta. Não tô vendendo marmota pra você. Te garanto. Bom? Eu sou muito honrosa com essas coisas. Muito honrosa. Tá? Então vamos lá, de novo. Tá, fui lá, fiz o cálculo estratégico ali, na hora que você fizer, escuta de novo esse vídeo aqui, pode comentar aqui, você vai falar pra mim, Kátia do céu, agora eu entendi porque as coisas não estão dando certo nos meus estudos, nas minhas revisões. Lembrando, como que a gente aprende? Codificar, decodificar, evocar, consolidar. São 4 pilares. Codificar é quando eu escuto um professor ensinando. Decodificar é quando aquilo que eu aprendi eu faço questões, tento ver se eu compreendi direito teoria, faço questões logo em seguida. Decodificar é quando eu já vou para o passo do evocar, é quando eu reviso, estou evocando para conseguir jogar na memória de longo prazo. Reconsolidar é quando eu reviso novamente. Quando vocês aprendem como fazer a leitura ativa, que é o que vocês aprendem sobre estudo ativo, mas são 2 estratégias e a segunda ninguém comenta nos concursos e nem em mentorias, canais de concurso e nem em mentoria, lá na plataforma eu explico sobre isso. E isso vai determinar, desde o início, quantas vezes você vai ter que revisar e qual o espaçamento que você precisa ter em uma matéria ou outra. Isso vai determinar. Estou falando de conceito de aprendizagem, tá bom? Não é baseado em baseado, tá certo? Conceito de aprendizagem. E para você saber o que eu estou falando, você vai ter que olhar, porque senão vocês vão achar que eu sou mais uma boba por aí falando besteira pra vocês. Mas eu sei o que eu tô falando, tá bom? Tá. Qual método de estudos eu devo optar? Cronograma de estudos. Comprei um cronograma de estudos que estão dando certinho aqui pra mim. Se você comprou um cronograma de estudos e respeitou, depois do cálculo estratégico, aquilo que encaixa em você, você vai ter condições de passar para aquele ou colocar num aplicativo que já preenche para você aquilo que você precisa estudar. Só que veja bem, você tem um aplicativo que vai dizer exatamente o que você tem que estudar. Aí você tem um X número de PDFs, um X número de carga horária. Se você não fez o cálculo estratégico, mesmo preenchendo lá no aplicativo, a conta não vai fechar. É matemática. Então eu tenho 2.000 páginas para estudar, eu tenho 600 horas, mesmo que o aplicativo lá automático preencha para mim. Quem que me garante que você não vai ter que estudar uma vez só, até perto do edital, você não revisou? Aí vocês vêm falando para mim que sofrem de TDAH. Não, você não sabe estudar. Como que eu vou memorizar se eu não reviso? Como que eu vou memorizar? Porque assim, ó, se eu estudo de modo passivo, estou no automatismo, segundo a psicologia cognitiva ou a neuroaprendizagem, a neurociência, a neuroeducação, que são os termos que a gente usa, no automatismo você vai ter que ter mais revisões. Se eu tenho mais revisões em cima do edital, significa a quantidade do edital inteiro que eu rodo. Só que daí é fragmentado e vocês não visualizam isso. Mesmo quem motociclo, mesmo quem falou que é para você revisar, gente, é o dobro, só tá fragmentado. Agora, se você aplica de fato o estudo ativo, diminui a quantidade de revisão. Só que mesmo assim você tem que ter o cálculo estratégico em mão para fechar a conta. Tá certo? Tá. Então, antes de eu escolher qual cronograma de estudos, antes de eu escolher qual método de estudos, de fato não tem por onde correr, eu tenho que fazer esse cálculo, né, Kátia? Exato. O que eu tenho falado para os meus alunos é que, por exemplo, quando eles organizam a fase 1, que está bem fragmentado, que é importantíssimo, eles não podem pular essa fase, porque vão se perder, eu deixo bem claro isso para eles.
Quando eles vão para a segunda fase, fica fácil para enquanto eles vão se aprofundando na segunda fase, separando os dias de revisão com o método de dinamismo, que é o MED, método de estudo dinâmico, né? Que eu preciso desse tempo para construir, eles sabem como que eles vão voltando depois. Então, são fragmentos que facilitam, porque eu montei de modo para quem realmente tem dificuldade de organização, tá? Então, eu tô tentando dar aqui alguma coisa que você consiga se salvar, certo? Tá, aí a partir disso eu escolho se eu não sou disciplinado, se eu tenho questões emocionais, se mesmo só no TSM, no TRE eu estou patinando, esse comportamento não estou conseguindo engrenar, vou fazer isso aqui que você pediu, vou tentar sozinho, se eu não conseguir eu vou te procurar, Kátia. Você vai ouvir coisas muito diferentes, tá? Do que vocês estão acostumados a ouvir aí. Eu vou avaliar o que você está fazendo, vou dar as sugestões do que você tem que mudar, vou fazer uma pré-avaliação para ver se de fato você sofre com algumas questões relacionadas à memória, tá bom? Claro, tem que ver questões de exame de sangue, déficits nutricionais, sua alimentação, sobre sono, todas essas coisas eu avalio aqui com vocês também, tá bom? O perfil da banca, né, gente, nem preciso dizer, a FCC é uma banca ótima, muito idônea, é uma banca de confiança, bem organizada, certo? Então vale muito a pena nisso daqui e fiquei muito feliz de terem mantido a FCC. Então, o peso 1 eu comentei um pouquinho sobre alguns tópicos com vocês e também comentei sobre o perfil de quem está perdido. Estamos conversado? Espero abrir a tua mente, porque eu sei que vocês se perdem e aí eu já dei um passo a passo do comportamento que vocês têm que ter. Claro que teriam muito mais coisas, mas para ser sucinta e para segurar vocês, porque nessa hora do desespero que vocês caem tudo quanto é ladainha, preste atenção no que eu falei, tá bom? Leva pro coração, porque eu não estou fazendo com má intenção. Estou sendo honrosa e muito honesta com cada um de vocês. Comenta aqui, dá um curtir, compartilha com quem você acha que precisa escutar, levar um chacoalhão, que eu estarei eternamente grata. E me siga nas outras redes sociais também, para você conhecer de fato o meu trabalho, tá bom? Seja bem-vindo ou boa sorte.